Olá, pessoal! Estou de volta aqui com vocês na nossa segunda parte do curso de extensão, A Diversidade na Leitura do Cotidiano, Gêneros Textuais. Para quem não viu a primeira parte, ela está disponível no canal, então vocês podem acessar para entender melhor, né? Compreender melhor do que a gente está falando. Só que quem não viu a primeira parte, não se preocupa. Essa segunda parte será tão esclarecida quanto a primeira. Para quem não sabe meu nome, eu sou a Miriam, professora Miriam, e eu vou seguir com vocês tratando sobre esse assunto. Gente, então, qual é essa diversidade de gêneros textuais? Por que a gente está falando disso? Onde ele está envolvido no nosso dia a dia? Você pode falar assim para mim, Miriam, eu não gosto nem de ler. Mas a partir do momento que você está inserido numa sociedade, automaticamente você lê o tempo todo. Ah, eu não leio, eu não sou alfabetizado. Não é alfabetizado, mas lê. Garanto para você que lê. Por que você lê o tempo todo? Gente, vamos entender e relembrar, entender para quem não viu e relembrar para quem já viu, tá? O que é texto? Qual é esse segmento da palavra texto? Olha só, pessoal, texto é todo tipo de expressão que houve comunicação para o seu receptor, ok? Então, alguém manifesta um texto através de um desenho. Quem recebeu, compreendeu? É um texto, já está fazendo a leitura. Para vocês terem uma ideia, até mesmo quem falar assim, olha, eu não tive oportunidade de estudar, eu não sou alfabetizado, mesmo assim, lê o tempo todo, porque você está inserido numa sociedade onde é usado muito as imagens. Então, a partir do momento que você consegue compreender essas imagens, esses desenhos, essas fotos, seja o que for, você já se faz leitor. Só para relembrar e para que vocês entendam melhor, na aula passada eu falei sobre o uso das placas de trânsito. Placa de trânsito não tem um texto, só que ela te proporciona um conhecimento sobre alguma coisa e você recebe essa informação e você age de acordo com a informação, correto? Você pega uma placa de trânsito que tem uma seta virando para a direita. Então, você sabe que é permitido virar para a direita. Você pode virar para a direita. Mas não está escrito assim, condutor, você pode virar à direita. Condutor, você pode virar à esquerda. Condutor, você não pode virar. É só uma imagem e a partir dessa imagem você já faz o uso da leitura. Houve comunicação, é texto. No hospital, lembro que eu dei esse exemplo para vocês. Lá no hospital, quando a gente chega no hospital, a gente vê aquelas fotos, né, aqueles posters grandes de enfermeiras fazendo assim. A partir do momento que ela está fazendo assim, ela está pedindo o quê? Silêncio, falem baixo ou não falem, aqui não é lugar de barulho. Tá escrito assim? Não falem, silêncio, aqui não é lugar de barulho, falem baixo. Não tem nada escrito, não tem nenhum tipo de informação como essa, mas a imagem quer dizer algo pra gente e a partir do momento que quer dizer algo pra gente, se torna um texto. Então, só para relembrar e para quem não viu o vídeo anterior para entender do que a gente está falando, texto é tudo aquilo que produz comunicação ao receptor. Um exemplo que eu dei também na aula passada foi os emojis do WhatsApp. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela te manda emojis e você já entende o que ela quer dizer, ok? Então, vamos seguindo aí com o nosso conteúdo. Tipo textual e gênero textual. Nós falamos sobre isso, né? Sobre a diferença de tipo textual e gênero textual. É a mesma coisa? Não, de jeito nenhum, gente.
Olha só, o tipo textual, ele é a estrutura do texto e o gênero textual é a essência do texto. É algo que há comunicação social. Então, a partir do momento que houve uma comunicação social, é gênero textual, ok? No tipo textual, nós vemos que todo tipo textual há começo, meio e fim, início, desenvolvimento, conclusão. E o gênero textual, ele dá para gente o sentido disso daí. Ele dá para gente a essência do texto. Então, existe essa diferença, tá? Então, vamos lá. Tipo textual é algo que tem começo, meio e fim. Gênero textual é a essência e o desenvolvimento com uma ação social, uma ação comunicativa, social do texto, ok? Relembrando, os 5 elementos da narrativa são... Por que eu vou falar com vocês agora sobre os 5 elementos da narrativa? Na aula anterior, nós falamos sobre a crônica, né? E a narrativa, ela tem essa possibilidade. Nós encontramos a narrativa em diversos gêneros textuais, em diversos momentos, podemos classificar como uma narrativa. Então, veja só, na aula passada, nós falamos sobre a crônica, nós lemos sobre a crônica, e existem, para que seja chamada uma narrativa, é necessário que tenha 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, na narrativa, é importante que tenha o pente. Sem o pente, não é narrativa. A bula de remédio é narrativa? Tem pente? Se tem pente, é narrativa. Se não tem pente, não é narrativa. O porquê desse pente? Uma brincadeira para ficar bem registrado na cabecinha de vocês. Então, assim, toda vez que vocês pegarem o pente, vai falar assim, ó, ele fazendo aqui parte da narrativa. E foi formado um acróstico para que vocês entendam isso de um jeito divertido, com humor, que a narrativa tem 5 elementos: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E por que eu tô batendo tanto em cima disso, da narrativa? Porque a narrativa é um gênero textual muito utilizado por todos nós. Então, existe o tempo todo narrativa na nossa vida. Quando não escrita, existe a narrativa verbal. E o que é essa narrativa verbal? É exatamente o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou contando algo para vocês. Então, teve um começo, teve um desenvolvimento e logo mais chegaremos ao fim. Existem esses 5 elementos? Sim, existe. Quem é o personagem? Somos nós. O espaço, onde nós estamos, o narrador sou eu, estou conversando com vocês, estou contando a história para vocês. E o tempo? Tá rolando um tempo? Sim, tá rolando um tempo. Existe um enredo? Tem uma trama? Tem uma história? Tem, então faz parte da narrativa. A gente vai ver outros exemplos de narrativa. Gente, é muito exemplo. É muito exemplo, a narrativa dá muitas possibilidades para a gente e eu não consigo apresentar para vocês tantos exemplos, porque a gente tem pouco tempo e a gente tem que seguir com outras coisas que também são importantes para que vocês tenham um conhecimento. Mas só para a gente retomar, o conto é uma narrativa, a fábula é uma narrativa, a lenda é uma narrativa, a piada é uma narrativa. Vem contando uma história, a quebra na história, apresenta-se o humor, mas é uma narrativa, ok? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou ler para vocês um trecho do livro O Pequeno Príncipe, tá bom? Vamos lá. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada.
Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Começo a compreender. Disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. Gente, apenas um trecho de um livro. Muito lindo esse livro, eu aconselho vocês lerem, tá bom? Bom, gente, esse trecho está apresentando uma narrativa para a gente? Sim, existe um começo, existe um espaço, um tempo, existe o personagem, existe o narrador. Então, teve essas 5 características fazem parte da narrativa. Digamos para você, né, que para vocês, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se não houvesse essas palavras redigidas aí, será que a gente ia compreender o texto? De certa forma, sim. Não saberíamos que a raposa estava debaixo de uma macieira, mas saberíamos que o príncipezinho estava conversando com uma raposa. Se observarmos apenas o desenho, a gente já consegue ter essa conclusão. Houve uma comunicação visual? Houve. Houve uma compreensão do desenho para o leitor? Houve. Então, é um texto. Bom, gente, e esse nada mais é que uma história em quadrinhos, né? Também uma narrativa. Houve os 5 elementos da narrativa, é uma narrativa no formato histórias em quadrinhos. Então aqui a personagem ela olha para o próprio dedo e ela fala: é incrível a importância do dedo indicador. Na sequência ela já complementa: um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Então, gente, olhem bem, houve um início, houve um desenvolvimento e houve uma conclusão. Ela fala e 3.000 operários vão para a rua. Automaticamente dá o desfecho da história, apontando e relatando uma situação. Isso também faz parte da narrativa. Então, vamos dizer que não haja o texto escrito. Se não houvesse o texto escrito, nós leríamos a imagem, nós deduziríamos o que ele quer dizer. Entenderíamos como cada um ia entender do seu jeito. Mas, obviamente, que nós entenderíamos assim. A menina olha para o próprio dedo e depois ela aponta. Entenderíamos que ela estava olhando para o dedo e apontando para alguém, dando uma bronca, algo do tipo, né? Faz menção, esse gestual faz uma menção. Nós compreenderíamos dessa forma. Houve um meio de comunicação, houve uma interpretação textual no caso, né? A interpretação textual é quando a gente tem a oportunidade de compreender com referência do entorno. A compreensão textual, nós voltamos para o próprio texto para compreender, mas a interpretação é quando a gente amplia isso, a gente vai para fora do texto. E no caso dessa história em quadrinhos, nós interpretaríamos. Bom, isso é também uma narrativa. Existem diversos modelos de narrativa, gente. Eu não vou apresentar todos para vocês. A gente já falou sobre alguns. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre uma lenda, por exemplo, também é uma narrativa. O que nós estamos fazendo, como já disse, é uma narrativa verbal. Então, quando vocês atendem o telefone e vocês começam a conversar com a pessoa, vocês estão ali narrando situações da vida de vocês, contando algo. Geralmente a gente faz assim,
fulano, você não sabe, aconteceu isso e isso e isso e isso, e a gente vai contando situações, né? Faz parte de um romance, o romance da nossa vida. Romance não se dá apenas com, ai, e o amor aconteceu e viveram felizes para sempre. Isso também é romance, mas não é apenas isso. Uma história longa, mesmo que seja uma história trágica, um drama, um suspense, um terror, também se dá como romance. Vamos lá. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a descrição. O que é descrição, gente? A própria palavra já diz. Ela descreve alguma coisa. Então, veja só. A descrição, ela nos possibilita ter detalhes minuciosos sobre algo. Aqui eu tenho um texto que é referente a um diário. Então, no diário, a gente encontra a descrição, porque você vai descrever no diário o seu dia. E você escreve tudo que você fez no seu dia. Aqui, vamos lá, eu vou ler para que vocês tenham uma compreensão melhor disso daí. Belo Horizonte, 3 de março, 3/3 de 2020. Querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância: tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia feliz, um dia tão feliz como este. Joana Lopes. A Joana, ela escreve aí com poucas palavras, né? Mas ela conta pra gente como foi o dia dela. Então, mesmo que nós não tenhamos vivenciado com a Joana esse dia, a gente consegue imaginar, usar a nossa criatividade para entender tudo que aconteceu no dia da Joana. Foi super descritivo. Ela contou tudo o que aconteceu. E a gente já sabe. Se alguém falar assim, você sabe sobre o dia da Joana? Sei. Ela encontrou a amiga, a Vanessa, aí depois elas foram para a sorveteria e tal. Aí eu já tô narrando, eu tô contando a história do dia da Joana. Eu tive o conhecimento de um texto descritivo e eu produzo nesse texto descritivo uma narração, uma contação de história. Às vezes verbal, às vezes não verbal e assim por diante. Então, a descrição, ela nos possibilita os detalhes minuciosos. E onde a gente encontra textos descritivos? Nada mais, nada menos que no jornal. Isso mesmo, gente. O texto descritivo a gente consegue encontrar no jornal. É no jornal que a gente descobre coisas, né, detalhes das coisas que estão acontecendo no nosso país. No jornal, a gente também encontra narrativas, com certeza, mas a descrição também faz parte em reportagens do jornal. Às vezes fala sobre tragédias, sobre crimes, se bem que crimes também é uma tragédia, né? Mas, enfim, no jornal a gente encontra com bastante evidência textos descritivos. Dissertativo, para começo de conversa. Dissertação. Dissertação é algo que faz parte muito da nossa vida. Porque vamos prestar um concurso, tem dissertação. Vamos na escola para alguma coisa, prova, não sei o que, tem uma dissertação. E o que é dissertação, gente? Dissertação é você expor a sua opinião com um debate. Você vai expor aquilo que você está falando de um determinado assunto, debatendo esse fato. E isso é uma dissertação. Nós vemos que na dissertação existem duas formas de dissertar. Existe a dissertação expositiva e existe a dissertação argumentativa.
Primeira coisa, dissertação expositiva. Você vai expor a opinião, certo? De uma outra pessoa. Você vai falar isso, vai falar a opinião defendendo uma outra pessoa. Exemplo, resumo. Resumo, a gente fala muito sobre a opinião de uma outra pessoa. A gente precisa resumir um livro X. Então, em cima desse livro X, nós vamos lendo e depois nós vamos fazer uma dissertação sobre esse livro, mas expondo ali a opinião de uma outra pessoa sobre o tema. Isso é uma dissertação expositiva. Quando a gente fala da dissertação argumentativa, o que acontece? A gente expõe uma opinião, contudo, nós formamos argumentos para defender essa opinião. Então, para que haja a dissertação argumentativa, nós temos que ter argumentos próprios para defender e dar base, dar fundamento para aquilo que a gente está falando, sobre qualquer tema. Se eu vou falar, por exemplo, um assunto muito que está em evidência agora, são as vacinas contra o Covid. Então, se eu vou falar assim, eu concordo em tomar a vacina tal e a vacina tal não é boa, não sei o que, e alguém vai falar assim, Miriam, por que a vacina tal não é boa? Porque não é. Porque não é o suficiente? Não, eu tenho que falar por causa disso, disso, disso e daquilo. Então, na dissertação argumentativa, é necessário que se tenha um argumento, uma base, porque senão você não sustenta a sua opinião, tá bom? A gente vê muito esse tipo de dissertação no jornal também. Por que a gente vê muito? Existem inúmeras matérias onde o escritor, ele exprime a sua opinião, né? Ele expressa a opinião em relação a alguma coisa e a partir do momento que ele expressa a sua opinião, ele também traz base de argumentos para defender essa opinião e fazer com que a gente entenda essa opinião. Então, ele está falando assim, olha, gente, vocês precisam entender tal coisa, é assim, 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 por causa disso, 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 disso. E muitas vezes é o que acontece, a gente lê e a gente fala assim, nossa, poxa, ele foi tão incisivo, ele apresentou esses argumentos tão legitimamente que eu vou concordar com ele. Isso é o poder da dissertação argumentativa, ok? A gente vai passar para o nosso próximo, que é algo que também se faz presente no nosso dia a dia, é muito, muito, muito usado, tá bom? Vamos lá. E aqui nós temos o injuntivo. E o que seria esse gênero textual injuntivo? É o gênero textual que nos dá ordem. Gênero textual nenhum me dá ordem de nada. Gente, presta atenção. É uma receita, certo? Então, na receita já está determinado o que você precisa fazer, quais são os ingredientes, a quantidade de ingredientes, como é que você vai preparar essa receita. A partir do momento que já está determinado, o gênero textual ele já te dá uma ordem, que você, se você não fizer, é provável que não fique bom como esse, né? Tá querendo dizer assim, olha, faz desse jeito, porque se você fizer desse jeito, vai dar tudo certo. Se você mudar, corre o risco de não ficar tão bom. Às vezes fica maravilhoso, mas não é regra. Então, o texto injuntivo, ele nos dá ordem para realizar as coisas. Um outro formato de texto injuntivo, eu não trouxe para apresentar para vocês, mas nós falamos sobre isso, então já basta. É o manual de instrução de uso de alguma coisa. Eu compro um eletrodoméstico, não sei utilizar esse eletrodoméstico, mas ele vem um manual. Isso me possibilita, né, entender como funciona e ele me dá ordem. Olha, conecte o cabo na tomada. Vou conectar.
puxe a trava para baixo. Então, ele vai falando o que eu preciso fazer. Isso é um texto injuntivo também, tá certo? Então, nós vamos seguindo agora com os perfis do leitor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada perfil de leitor e por que que tem, né, tantos tipos diversificados de leitores. Lembrando que todos nós somos leitores, todos nós lemos. Você não precisa pegar um livro enorme no seu dia a dia para se entender leitor. A partir do momento que você leu, compreendeu, interpretou, você já faz parte de um grupo leitor. Contudo, existem aqueles leitores assíduos que não podem ver livros e gostam muito de ler. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de leitor. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso de extensão. Lembrando que é importante que vocês assistam a parte 1 do nosso curso, porque vai complementar o conhecimento de vocês. Gente, nunca é demais. Nunca é demais a gente aprender. E há muito tempo atrás, alguém falou para mim: tudo que você aprender será seu. Ninguém vai tomar de você. Você pode até dividir, mas mesmo que surja na sua vida um ladrão, ele pode te roubar tudo que é material. Mas tudo aquilo que você aprendeu, ele não consegue roubar. E isso é verdade. E a aprendizagem na nossa vida é um grande tesouro. E falando de leitura, né? Vamos descobrir qual é o seu perfil leitor, o que você gosta, como que você gosta. A leitura, ela é apaixonante. Não há coisa melhor do que escolher um lugar tranquilo, livros interessantes e se preparar para se envolver completamente nas histórias. São muitos os gêneros textuais e literários. Cada um apresenta uma característica que cativa o leitor do início ao fim. Até mesmo quem diz ser um leitor eclético tende a se identificar mais com um estilo específico. Sabia que dependendo da sua personalidade e comportamento, certos estilos literários podem conquistar mais você? Veja qual tipo de leitor você mais se identifica. Dessa forma, você poderá ser mais certeiro nas suas escolhas. Gente, isso é fato. Então, assim, quando nós iniciamos a leitura, quando nós partimos para esse ponto, vou começar a ler mais, nós começamos geralmente a ler livros curtos, livros com uma história menor, né? Com uma história mais curtinha, que vai demandar pouco tempo para vocês. Conforme vai adquirindo o hábito da leitura, vocês vão ampliando isso daí. Então, aquele livro que inicialmente era de 50 páginas, ele passa a ser de 80. Depois você está lendo um livro de 150 páginas e nem se deu conta. E depois você pega um de 200, 250, 300 páginas e assim por diante. E quanto mais você lê, mais vontade de ler você tem. Porque o que possibilita a leitura? Nós falamos sobre isso no primeiro vídeo, na aula 1. A leitura, ela amplia o nosso conhecimento e ela possibilita o poder da criatividade. Nós nos tornamos seres mais criativos com o domínio da leitura. Nós temos essa liberdade de expressão. Nós ficamos mais ricos na criatividade. E isso é muito legal, é muito interessante. Uma coisa tão simples no nosso dia a dia nos dar essa riqueza, nos proporcionar isso. Porque a partir do momento que você se torna um sujeito mais criativo, você se torna um sujeito que consegue dominar os assuntos do convívio social e você consegue também lidar com conflitos. Porque os livros, eles têm esse poder, eles
nos leva para lugares que nós nunca estivemos. Eles nos colocam em situações que nós nunca passamos. E quando a gente lê um livro, quando a gente tem essa afinidade com o livro, quando a gente reconhece o livro como nosso livro e nós nos colocamos como parte da história, como personagem da história também, a gente vai ampliando os nossos saberes, porque o que proporciona isso tudo? Nos dá base, nos dá conhecimento para lidar com conflitos diários. Olha só, veja bem, se eu pegar apenas um texto injutivo, né? Um gênero textual injutivo, que a gente viu agora há pouco, que o injutivo é aquilo que dá uma ordem. Mesmo assim, eu li uma bula de remédio. Eu li uma bula de um remédio azitromicina, é um antibiótico. Então, eu li essa bula de remédio, eu compreendi o que essa bula me dizia, porque eu também posso fazer uma compreensão de texto de um texto injutivo. Eu compreendo como? Eu pego características do próprio texto para me responder essa pergunta, ok? Beleza. E aí eu interpreto esse texto injutivo. Eu pego o entorno, algo externo para me dar base para compreender esse texto. Então, eu compreendi e interpretei. Muito bom, beleza. A partir desse momento, eu crio uma base de conhecimento para eu conviver em sociedade. Então, fiquei doente, fiquei com uma tosse alérgica, e eu passo ao médico, né? Vou ao médico, passo no hospital, vou ao médico, e o médico me fala assim: olha, você tá com muita tosse, então você vai tomar azitromicina. Ops, peraí, mas a azitromicina, doutor, é um antibiótico. Ele não é para isso, ele é para tratar uma infecção e não para tratar uma tosse alérgica. Compreendeu aí? Que você dá base para o seu convívio social. Então, a leitura, ela proporciona essa base de convívio social. Olha a importância da leitura no nosso dia a dia. Olha a importância de sabermos os gêneros textuais, né? Ter esse domínio, compreender esse domínio para a gente lidar com o enfrentamento diário. Veja como é interessante. Então, quando a gente se apropria da leitura como parte do nosso dia a dia, a gente vai criando base, nós vamos construindo um conhecimento que é só nosso e que ninguém vai conseguir tirar de nós. Nós vamos adquirindo estratégias, nós vamos adquirindo artifícios para o nosso cotidiano, para lidar com o nosso cotidiano. Então, olha só que maravilha, gente. Como é bom ter isso, como é bom se apropriar disso tudo e fazer isso como princípio da nossa vida também, como uma parte importante para a nossa existência. Porque a leitura ela nos dá um conhecimento que ninguém vai dar. Eu posso chegar para vocês e falar assim: olha, sabia que eu li um livro? Era de um menino. Ah, esse menino morava num planeta. Ah, como é que era o nome mesmo do planeta? Era B alguma coisa. Aí ele cuidava de uma rosa. E ele conversava com a rosa e conversava e conversava. Gente, vocês leram? Não. Vocês estão se baseando por aquilo que eu falei. A partir desse momento, vocês vão ter um pequenininho conhecimento sobre a história do Pequeno Príncipe. Contudo, vocês não vão ter domínio da história do Pequeno Príncipe. E se vocês vão repassar essa história, vocês vão repassar aquilo que vocês
absorveram de mim. Só que quando você se envolve na leitura, quando você passa a ler alguma coisa, você domina aquilo. Então você vai falar assim: olha, eu conheço essa história, não é bem assim. O menino não ficava só conversando com a flor. O menino se apaixonou pela rosa. Ele tinha um diálogo com a rosa. Ele via a rosa como uma amiga. Ele estava lá num planeta, o nome do planeta era B612, e assim por diante, porque você vai dominar isso daí. Se eu falo assim, é um menino que conversava com a rosa, menino doido, conversando com a rosa, desde quando a rosa fala, entendeu? Então, assim, olha a oportunidade que nós temos nas mãos quando nós nos tornamos leitores, nós interpretamos, nós compreendemos aquilo que o texto quer passar. Vamos seguindo aí. Existem, né, no nosso apanhado geral, alguns tipos de leitores. Esses tipos, eu posso falar que são 7 tipos de leitores. E com qual desses tipos você se identifica mais? Como é que a gente pode falar assim? Ah, eu sou esse, eu sou aquele. Vamos prestar atenção no que vai acontecer agora? O primeiro tipo de leitor que a gente encontra é o leitor bookaholic. Bookaholic não são palavras que estão em português, está no inglês. Book significa livro e aholic viciado. Então, o leitor bookaholic significa que é um viciado em livros. E esse tipo de leitor, ele não pode ver um livro novo nas vitrines que ele corre para comprar. Para ele, não há momento, não há dia específico para ler. Qualquer tempinho de sobra está com o livro na mão. Na sua bolsa sempre tem um livro que o acompanha em todos os lugares. Leitores desse tipo são os famosos leitores ecléticos, pois querem se aventurar em estilos diferentes e se envolver com histórias diferentes para cada momento. São apaixonados pelas artes e capas dos livros. Aliás, quanto mais bem elaborado o livro, melhor gostam de aliar a qualidade da leitura com a beleza do livro na hora de comprar novas edições. Então, olha só que legal, gente. O leitor bookaholic é um viciado em livro e ele consegue ler não um gênero específico, ele lê diversos estilos, né? Não um gênero textual específico ou um gênero literário específico. Ele se aventura por onde ele tem essas possibilidades. Então ele vai lendo, vai lendo, vai lendo, e quanto conhecimento ele adquire, quanta coisa ele consegue aprender na leitura, porque a leitura, assim como o nosso dia a dia, a gente também aprende muita coisa. Então, na leitura, ele vai aprender coisas que ele nunca imaginava. A gente para pensar, eu dei né, o exemplo de uma bula de remédio. A partir do momento que eu me disponho a ler e a compreender aquilo, eu adquiro um conhecimento que eu não tinha antes. Recentemente, olha que coisa interessante. Uma amiga, ela postou uma foto com um pequeno dizer no Facebook, falando que ela postou a foto da embalagem do café e estava lá grifado que o café, após aberto, é para ser guardado na geladeira. Eu nunca tinha prestado atenção, porque nunca li a embalagem do café. A gente já cresce vendo nossos avós, nossas mães, né, fazendo café. Então a gente sabe, eu vou ferver a água, eu vou misturar com pó, vou pôr açúcar, vou tomar, ou sem açúcar e vou tomar, seja como for. A gente já adquire esse conhecimento e já faz automaticamente. Você não pega a embalagem do café e vai ler o que a embalagem do café fala. Você sabe que é café, que é grão torrado e triturado e pronto, tá ótimo.
E aí eu achei tão curioso isso, esse lance de guardar o café na geladeira, porque eu nunca na vida tinha ouvido falar disso. Que eu fui ler a embalagem do café. E ao ler a embalagem do café foi uma surpresa para mim, porque estava lá, após aberto, armazenar na geladeira. E eu, nossa, gente, tantos anos fazendo café, tantos anos comprando café e nunca guardei na geladeira, porque eu nunca imaginei que isso fosse algo que precisava ser refrigerado. Mas o porquê da necessidade de guardar na geladeira? Porque ele tem o aroma e o sabor. E se você guarda num armário, sei lá, em algum lugar, fora da geladeira, com o passar dos dias, o aroma e o sabor vai perdendo a eficácia. Olha que coisa curiosa e interessante. Só que eu não sabia disso. E eu só fui tomar esse conhecimento a partir do dia que eu li a embalagem. Então, quando a gente se coloca na condição de leitor, até mesmo de uma embalagem de café, a gente adquire conhecimentos para a nossa vida. Então, de uma coisa mais simples a uma coisa mais importante. A ideia eu vou ler para quê? Vou ler para adquirir conhecimento. Ai, Miriam, eu não gosto de ficar lendo livros e livros e livros. Tudo bem, não tem problema. A leitura é maravilhosa. Você não gosta de ler livros e livros e livros? Não leia, mas não perca a oportunidade de ler aquilo que é possível. O que, por exemplo? Que seja um folheto. Leia o folheto. Exercite o poder da leitura sobre a sua vida. Receba um panfleto de alguém na rua te entregando. Tome posse daquilo e faça a leitura. De repente você vai observar coisas que você nunca observou. Olha como é interessante, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Fui no mercado e o que aconteceu? Tava eu lá no mercado, olhei para a placa lá, falando sobre o horário de funcionamento do feriado. Dia 9 de julho é feriado, é o dia da Revolução Constitucionalista. 9 de julho, Revolução Constitucionalista. E a nossa correria, o nosso dia a dia, faz com que nós passamos pelas coisas, pelas pessoas e pelas inúmeras propagandas sem prestarmos muita atenção. E eu estava lá esperando para aferir a minha temperatura. Não foi recente, já tem alguns dias, e eu olhei para a placa do horário de funcionamento e eu vi escrito assim, que o mercado funcionaria no horário de tal a tal, no dia 9 de junho. E aí eu falei assim, ué, mas nós estamos entrando em julho, né? Hoje é dia 2 de julho, então dia 9 de junho já passou. Ele não vai mais funcionar, né? Porque 9 de junho já passou. Claro que não, né, gente? Eu sei que no dia 9 de julho é o feriado da Revolução Constitucionalista, inclusive abaixo do 9 de junho estava escrito que era era o feriado por conta da Revolução Constitucionalista, só que estava 9 de junho. A pessoa fez sem perceber, né? Só que o leitor, que fui eu, percebi automaticamente. Então, eu já identifiquei um erro. O poder da leitura é esse. O poder do conhecimento é esse. Porque eu sei do feriado e sei que é em julho, né? Então, eu passando lá para aferir a temperatura, eu falei, olha, o seu cartaz está errado. Você colocou 9 de junho e o feriado é 9 de julho. Nossa, é mesmo, o rapaz se espantou e falou assim, eu vou ter que pedir para corrigir. É uma besteira? É uma besteira, mas foi uma coisa que a gente leu, que a gente encontrou, é algo que precisa ser pontuado, né? Então, assim, é um conhecimento adquirido? É um conhecimento adquirido, porque foi identificado um erro. Mesmo que seja para identificar um erro, é um conhecimento adquirido. Eu
Eu tenho muitas experiências em relação a isso. Aqui próximo da minha casa tem um comércio que foi feito dentro de um quintal de uma vizinha, né? Na verdade, ela não é muito minha vizinha, é nas ruas de baixo de casa, mas eu passo sempre, porque quando eu volto do trabalho, eu passo sempre por essa casa onde eles vendem salgados, docinhos, bebidas e tudo mais. Na frente dessa casa, está construindo um prédio, são apartamentos que vão se tornar lá. Então, nesse tempo de pandemia, a dona dessa casa, muito esperta, montou um comercinho para conseguir ganhar um dinheirinho. E ela vende bebidas. E essas bebidas são vendidas em doses. E eu nunca tinha parado para perceber, e de tanto ler aquilo, de repente fez um start na minha cabeça que estava escrito assim: bebidas 12. E eu passava bebidas 12, bebidas 12, bebidas 12. E um belo dia eu estava subindo para casa e eu olhei bebidas 12 e veio estalo assim: bebidas por dose, né? Só que estava escrito 12. Então, olha só, gente. Ela queria dizer que a bebida, ela vendia por dose. Ela vendia o copo da bebida. Só que eu passava e lia 12. Então, quem passa e não percebe, não tem esse feeling, vai falar assim: bebida 12, bebida 12, bebida 12. Né? Só que aí a gente vai tomando posse das coisas e vai compreendendo melhor, né? Vai entendendo melhor as coisas. Então, veja só como é curioso, né? A gente vai aprendendo as coisas na vida através da leitura e isso faz toda uma diferença. Toda uma diferença para a gente se comunicar, para a gente se socializar, para a gente se relacionar com o outro. Isso é muito importante. Então, veja bem, o leitor, né, o tipo de leitor bookaholic é um leitor eclético, que ele lê tudo. Ele lê romance, ele lê aventura, ele lê drama, suspense, terror, ficção, artigo científico, bula de remédio, embalagem de café, ele lê placa de supermercado, ele lê tudo, porque ele quer ter conhecimento sobre todas as coisas, e isso é muito legal. E esse é o leitor... Ai, meu olho tá coçando, peraí, gente. E esse é o leitor que abrange, né, o seu repertório. Ele consegue ter um repertório vasto, ele se permite conhecer um pouquinho de cada coisa. E aí nós temos também o segundo tipo de leitor. O poder da leitura é esse, né, de entrega. E aí nós vamos perceber que esse realmente, pessoas que agem dessa forma, realmente são considerados o leitor concentrado, é o segundo tipo de leitor. E agora a gente vai ver qual é o terceiro tipo de leitor. O terceiro tipo de leitor é o leitor indeciso. Esse leitor, quem é que nunca, né, gente, fica em dúvida sobre qual livro levar na loja? Então, é um leitor que ele vai para a loja e ele vê tantas opções que ele não sabe qual livro que ele pega. Ele não tem certeza daquilo que ele quer. Mas o leitor indeciso não tem praticamente um estilo literário próprio. Ele gosta muito de receber as indicações de amigos ou ele pede até mesmo para os vendedores, tá? Ele pergunta, qual livro é melhor? Você acha que esse? Você acha que aquele? Ele define suas leituras na lista dos livros mais vendidos na loja, e ele também tem paixão em ler livros que já foram transformados em filmes famosos. Por quê? Porque muitas vezes ele já assistiu o filme e ele quer saber se a história procede àquilo que ele assistiu. Então, geralmente, o leitor indeciso, ele se sente mais atraído
pelos livros que já se tornaram filmes. Isso motiva mais a leitura para ele. E ele, quando ele vai na loja, ele busca mais por esses livros. Quando não encontra, aí ele fica na indecisão e pergunta para um amigo se tem alguma coisa para indicar ou pergunta para o vendedor da loja, né? O importante é que ele leia, porque lendo ele adquire conhecimento. Indeciso ou não, ele sempre vai adquirir conhecimento. Ele sempre vai descobrir uma coisa nova. É uma palavra nova, é um sentido novo para alguma coisa, ele sempre vai estar na descoberta. Então, a leitura é importante em qualquer tipo, né? Para qualquer tipo de pessoa e seja qualquer tipo de leitor, se a gente for determinar assim, é muito estimulante, é muito interessante. Então, isso que é um diferencial, o poder da leitura sobre as nossas vidas, né? A diversidade na leitura do cotidiano sobre as nossas vidas. O leitor dramático, eita, meu! Geralmente, esse tipo de leitor é aquele que mais se interessa por livros de gênero drama ou romântico. Suas leituras são sempre imersivas e consegue se emocionar com todas as histórias que já leu. Costuma se aventurar também em obras do gênero suspense. Olha só, gente, é muito interessante a leitura de um leitor dramático, porque ele segue um perfil, né? Um perfil meio que característico à nossa vida real, porque todos nós passamos por conflitos na vida. Automaticamente, nós passamos por conflitos. Então, na nossa vida sempre tem um draminha. Então, o leitor, quando ele se coloca nessa condição de leitor dramático, ele é um leitor que ele tem preferência por dramas, é um leitor que automaticamente ele busca características do imaginário, daquilo que é fictício, para lidar com próprias questões pessoais, porque antes da gente começar a ver cada tipo de leitor, eu estava falando para vocês que muitas vezes o nosso estilo de leitura, ele define características pessoais de quem somos nós. Então, se nós optamos por livros de romance, é porque nós somos aquelas pessoas muito apaixonadinhas, né? Por tudo. Se nós optamos não necessariamente, tá, gente? É um perfil, é algo que tem a ver com a nossa personalidade. Não significa que se a gente gostar de livros de terror, é porque a gente é uma pessoa que quer fazer maldade ou que tenha esse ímpeto, né? Esse ímpeto maldoso ou macabro, seja como for. São características. Então, alguma coisa desperta na pessoa que o leva a ter afinidade, né? Afinidade é isso, é você encontrar alguma coisa que é semelhante em você. Então, o tipo de leitura, ele também proporciona para você essa afinidade, tá? E aí, esse tipo de leitor, ele trabalha com próprios conflitos pessoais. Ele procura esses livros para trabalhar conflitos pessoais, sim. Algo que acontece na vida dele ou que já aconteceu, que possibilita ele entender e dá base para ele resolver muitas coisas, né, do cotidiano. Vamos para o próximo leitor. O próximo leitor é o leitor poeta. O leitor poeta é aquele que não vive sem um livro romântico entre suas escolhas favoritas. Além disso, tem como inspiração os escritores que fizeram história na literatura, como William Shakespeare, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado e etc.
Então, esse leitor é o leitor que vê a vida assim com tanto romantismo, até suspira. É um leitor apaixonado, apaixonado pelas pessoas, apaixonado pela vida. Ele gosta, ele se entrega. É uma afinidade? É uma afinidade. Geralmente é uma afinidade por conta de uma característica semelhante. Então é muito legal, né? Essa entrega que a leitura possibilita, que a leitura faz com a gente. É de nos encontrarmos. Na verdade, é isso. Nós nos encontramos através da leitura. E isso é muito legal. E isso é algo que acontece diariamente, no cotidiano. No cotidiano, nós temos todos esses, né, gêneros textuais, esses gêneros literários que fazem parte do nosso dia a dia e que nos permite esse encontro com nós mesmos. Olha que interessante, né? A leitura, ela permite você se encontrar consigo mesmo. É tão fantástico o poder da leitura que você descobre coisas que você nunca imaginava. Você descobre coisas que você nunca imaginava sobre você, sobre a sua própria identidade. Então, leitor poeta é um leitor. E tem um leitor tipo 6, que é o leitor crítico. Esse perfil de leitor, ele caracteriza aquele que é responsável por organizar debates de livros, pois ele adora dar a sua opinião e discutir ideias sobre as histórias mais complexas. Aliás, quanto mais complexa, melhor, porque ele adora desafios. Geralmente, o leitor crítico, ele gosta de escrever resenhas e sempre acaba investigando as histórias do começo ao fim para encontrar brechas deixadas pelo escritor. E os estilos preferidos dele, o estilo favorito, é o suspense, né? São suspenses, thriller e drama. E quando eu penso nisso, eu lembro de um escritor muito famoso, inclusive naquela época os livros se tornaram filmes, de tão famoso que ele ficou, que é Alfred Hitchcock. Os livros dele se tornaram filmes famosíssimos, né? Então, muita gente conhece, até mesmo essa década mais jovem, já ouviu falar de Alfred Hitchcock. E se não ouviu falar de Alfred Hitchcock, dá uma procuradinha aí na internet que vocês vão ver como o repertório dele é vasto. Ele trabalha muito nessa linha do suspense, né? De casos investigativos. E o leitor crítico, ele gosta desse tipo de livro, por quê? Porque para ele entende que todo o escritor que trabalha com esse tipo de estilo, ele é muito bom, mas ele sempre deixa uma brechinha. E o leitor crítico, ele gosta de escrever as suas resenhas em relação aos livros, apontando essas brechinhas. Lembre, gente, o que é uma resenha? A resenha é o resumo de um livro com a própria opinião do leitor. O resumo não, o resumo ele é o livro, né? Ele é parte de um livro. Você vai resumir o conteúdo do livro em poucas palavras, é uma dissertação expositiva, onde você conta a história do livro, expondo a opinião do escritor. Já na resenha, você vai contar a história do livro, expondo a sua opinião, só que ela se torna uma dissertação argumentativa, porque além de você contar a história do livro, expor a sua opinião, você tem que ter argumentos para dar base à sua resenha. Então a diferença é essa. E o leitor crítico, ele geralmente expõe a opinião dele, ele comenta, né? Sobre o livro, ele aponta
as críticas que ele mesmo fez sobre os livros, dando um embasamento com argumentos que, para ele, são legítimos. E a gente está indo para o nosso 7º leitor. E como é o perfil desse 7º leitor? É o leitor moderno, é o leitor que gosta da praticidade. Ele entende dessa forma que é muito antiquado você ficar com aquele monte de papel impresso na mão, sendo que você pode simplesmente baixar um livro. Então, ele prefere baixar livros digitais, ele tem um acervo inigualável no computador, ele gosta de separar esses livros por pastas, por gênero, e ele sempre leva na bolsa o seu dispositivo de leitura. Até mesmo em seu celular é possível encontrar livros digitais de todos os estilos. Seja a caminho do trabalho, nos intervalos ou até mesmo nas horas de lazer, o livro é o seu melhor companheiro. Nada de pilhas de livros de papel, nem de estantes abarrotadas de livro. Esse tipo de leitor mostra que mesmo com a tecnologia, é possível sim ainda ser amante dos melhores livros da atualidade e da antiguidade. E olha só como que é, né? A evolução e as novas tecnologias possibilitaram isso para a gente. Ela possibilitou que a gente tenha simplesmente 200 livros aqui, ó, num dispositivo, né? Num celular, a gente já consegue ter essa oportunidade de ter livros e livros e livros. Você não precisa ficar carregando peso na bolsa, você não precisa carregar peso na mochila. Você vai ler um livro de 600 páginas apenas decorrendo o dedo no seu dispositivo. Essa é a praticidade, a modernidade. Você não deixou de ler, só que você está lendo de uma forma mais prática. Então, é o leitor moderno, o leitor que opta pela praticidade. E no lugar de uma estante repleta de livros empoeirados, ele vai ter um computador repleto de pastas organizadas com livros por títulos, por gênero e tudo mais. Ok? Então, isso possibilita que ele tenha um vasto repertório de livro, porque ele vai ter tanto dos livros atuais, até mesmo aqueles livros antiguíssimos que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum. Olha a vantagem, né? Então, não existe empecilho para que você não se torne um leitor. E não existe motivo, né? Empecilho, motivo, dificuldade. Porque todo mundo tem, né, a condição de ser leitor. Todo mundo tem essa possibilidade. Ah, eu não frequentei escola, eu não posso ler. Você lê o tempo todo, você já lê a sinalização, você lê os livros sem palavras, você lê as imagens que oferecem uma comunicação. Então, você é um leitor. Bom seria se você adquirisse o hábito de realmente ler livros e livros e livros de gêneros e gêneros e gêneros, mas não se reprima por conta disso. Você já se faz como leitor, você já é um leitor. E essa possibilidade de você mesmo no seu dia a dia ter esse manejo da diversidade na leitura é muito legal e é muito importante. É importante. Por que eu fico falando que é muito importante? Que é muito importante? É importante no quê? É importante para o seu desenvolvimento pessoal. Então, é isso que é importante. Você vai estar se desenvolvendo pessoalmente. É uma descoberta própria, né? É uma evolução pessoal. E isso não tem preço. Não é um livro de 80, 100, 200 reais ou 10 reais que vai te possibilitar isso, digamos assim. Não é você comprar o livro em si.
si que vai trazer isso para você. É você compreender, é você ler, é você se permitir, é você conhecer, é você se entregar. Como o leitor concentrado, né? Ele se entrega de corpo e alma. Então, essa possibilidade é muito rica, de você se entregar para uma leitura de corpo e alma e adquirir conhecimento, ampliar o seu repertório, porque a leitura ela amplia o nosso repertório de palavras, de compreensão de mundo, de criatividade. Isso é o mais importante. E aí nós vamos seguindo com algumas outras coisas importantes para ser falada e nós vamos para a nossa próxima apresentação e eu quero que vocês comecem a refletir um pouquinho sobre o que a gente vai ver nos nossos próximos slides aqui, tá bom? E agora, dando continuidade ainda um pouquinho mais no nosso curso de extensão, a diversidade na leitura do cotidiano, nós vamos abordar exercícios sobre gêneros textuais. Quais são esses exercícios, né? Como que nós podemos interpretar esses textos? Gente, lembrando, a interpretação é diferente da compreensão. Interpretar esses gêneros, como nós podemos interpretar esses gêneros? Usando artifícios que vêm de fora para dentro, né? E compreender mesmo. Não quer interpretar? Então vamos compreender esse texto. Como é que nós podemos compreender esse texto? Esses gêneros textuais. Os gêneros textuais reúnem diversos tipos de texto, sendo classificados conforme suas características em relação à linguagem e ao conteúdo. Então, lembrem-se, os gêneros textuais, ele tem uma característica, né? E a característica remete àquela do conteúdo, a linguagem é referente ao que nós conseguimos ler, ao conteúdo. Prestem atenção, numa narrativa de um conto, usa-se muito o artifício da imaginação. Então, vai falar assim, era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa da sua mãe e foram construir as suas casinhas. Porco tem essa noção? Porco vai sair da casa da mãe e vai para a floresta construir casinhas? Não, né? Então, houve aí uma imaginação, o uso da criatividade, o uso do faz de conta, da imaginação, tá? Então, a gente caracteriza esse gênero textual como conto, uma narrativa de um conto. A crônica, lembram que nós vimos, abordamos um pouquinho sobre a crônica? Então, a crônica, ela retrata uma notícia, né? Geralmente, a crônica, ela fala de um assunto pontual com uma pitada de humor, com uma pitada de criticidade, a opinião do cronista é levado em conta, junto com uma argumentação também. Só que na crônica nós encontramos os 5 elementos da narrativa, nós encontramos o pente. Então, embora seja uma narração, seja um tipo textual narrativo, nomeamos como crônica. Tá certo? Então, lembrem-se disso, tá? Os textos, eles são classificados conforme a sua característica em relação à linguagem e ao conteúdo que estamos tratando. Isso é extremamente importante, gente, e isso não pode ser esquecido. Nós vamos ver aí a questão 1. Eu vou ler para vocês a questão 1 e junto comigo, mesmo não estando juntos, né, presencialmente, ou nós não estamos de uma forma híbrida, eu vou ler para vocês e aí a gente
à medida que eu estou lendo, vocês vão já pensando na possível resposta. Questão 1, leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois está determinada quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais e, então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Aristóteles é um trecho adaptado. O gênero textual utilizado pelo autor é letra A, propaganda, letra B, enciclopédia, letra C, texto didático, letra D, texto de opinião ou letra E, um texto prescritivo. O que vocês acham que isso é? Vamos ler de novo. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política. Isso lembra uma propaganda? Está anunciando alguma coisa? Pois está determinada quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Vocês acreditam que essa parte é de enciclopédia? Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. Então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Gente, não é uma propaganda, a gente não consegue ver anúncio nenhum aí. Não faz parte de uma enciclopédia. Não é um texto didático, não é um texto que está te pontuando como aquele texto lá que eu apresentei, referente à narrativa, do pente, do acróstico, ela apresenta 5 elementos, ela não está te pontuando nada sobre nada, né? Ela está contando, ela está falando sobre a ideia da ciência, o que a ciência representa para alguém. É um texto de opinião? Será que é um texto? A gente entende isso como um texto de opinião? Possivelmente. Ou é um texto prescritivo? Está prescrevendo alguma coisa? Obviamente que não. Então, a gente, ao ler, reler e ler de novo, nós entendemos que é um texto de opinião. Isso é um texto de opinião. Para a gente compreender essa essência, para a gente ter domínio, uma vez só, lendo não é o suficiente. Então, se for necessário, leiam 2, 3, 4, 10 vezes que seja, mas que haja uma compreensão, que haja um entendimento. As perguntas são assim, às vezes o enunciado é tão grandão que a gente se perde. Lê uma parte, tenta entender o que significa a primeira parte da questão, lê o desenvolvimento da questão e a conclusão da questão, o que a questão está te perguntando. Depois que é feito isso, você começa a racionalizar todo o seu conhecimento sobre o assunto e aí vai ser muito mais fácil você responder. Então, vamos lá para a questão 2, tá? Questão 2. Vamos ver. São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura de Getúlio Vargas. João Pessoa. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo devia ser meu, e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura única, aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas, mineiros, gaúchos, paraibanos, com democráticos paulistas,
que pararam de atacar o Bernardes. E oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única, aceitável. Vou seguir para a gente ver qual é. A carta é um gênero textual em que existe sempre um emissor, que é o remetente, e um receptor, que é o destinatário. No trecho que nós lemos sobre a carta escrita para Carlos, revela um exemplo de: vocês acham que é uma carta pessoal? Vocês acham que é uma carta do leitor? Vocês acham que é uma carta aberta? É uma carta argumentativa ou é uma carta comercial? Bom, gente, é uma carta pessoal, porque mostra a intimidade do remetente ao destinatário. É apresentado ali uma opinião. O remetente, ele quer conversar com um amigo sobre uma determinada situação através de uma carta e ele demonstra a sua opinião. E a partir do momento que ele demonstra a sua opinião, faz com que nós entendemos que existe um laço estreito entre os dois, né? É algo que você pode ter com alguém, você pode expressar a sua opinião para alguém, que tá tudo certo, né? Não tem por que isso ser uma ofensa. E quando ele expõe a sua opinião, ele deixa claro que para ele, na opinião dele, na opinião do remetente, a única candidatura aceitável é a candidatura de Getúlio. Então, ele finaliza falando assim, bom, a candidatura de Getúlio é a única aceitável, porque na opinião dele, os ânimos são diferentes. Ele que deveria estar super animado e o Mário mais conservador, né? É o Mário que deveria estar animado e Carlos mais pensativo sobre isso, e eles invertem o papel. Então, a gente observa que é uma carta de um amigo para outro amigo, é uma carta pessoal, ok? Vamos lá para a questão número 3, vamos ver o que a questão 3 está apresentando para a gente. Questão 3, Eça de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagem, neologismo e mudanças na síntese. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, O Primo Basílio. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça, pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e lacta das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Qual é a questão que nós vamos ver aqui? De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi relatar sobre a manhã da personagem, narrar os fatos habituais daquela manhã, descrever aspectos da personagem e de suas ações, apresentar o principal jornal lido pela personagem, dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. O que vocês acham? Ele deu descrições? Sim,
foi descritivo, foi um texto descritivo, um texto romanticamente descritivo, mas foi descritivo. Então, ele descreve aspectos da personagem, de suas ações. Letra C. Nós entendemos aí essa fala, né? Esse texto que alguém fala sobre uma personagem. Quando ele dá detalhes, é um texto descritivo. E tudo isso é algo que nós utilizamos no dia a dia, não é mesmo? Por exemplo, você quer que alguém pegue alguma coisa para você no seu guarda-roupa, digamos assim. Você fala assim, filho, pega uma blusa para a mamãe ou para o papai. O filho vai falar, pego. Qual blusa? Ah, pega para mim aquela blusa de lã preta. O filho abre o guarda-roupa e tem 3 blusas de lã preta. E grita, pai, mãe, qual delas? Aí você fala assim, aquela que tem botões dourados, pelinho na gola. Você está descrevendo um objeto, você está descrevendo alguma coisa. É um texto descritivo? Com certeza é um texto descritivo. E isso é algo que nós usamos sem perceber. Por quê? O que é texto? Gente, texto é toda forma de comunicação que se faz expressar algo, tem uma função social junto com o gênero textual. Então, texto, a partir do momento que você se fez entender, houve compreensão, é um texto. Existe texto verbal, existe texto redigido, né, que são as palavras, existe texto de animação, animado, texto animado, que são apenas os desenhos, e assim por diante, mas essa parte a gente já viu e agora a gente só tá dando uma relembradinha aí, tá bom? Agora, na questão 4, vamos lá. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Gente, lembra, tipo textual, estrutura, gênero textual, função social. Na primeira alternativa, nós temos o romance, a descrição e a biografia. Na segunda, letra B, autobiografia, narração e dissertação. Na letra C, bula de remédio, propaganda, receita culinária. Na letra D, contos, fábulas, exposição. Na letra E, seminário, injunção e declaração. Então, parem para pensar um pouquinho. Qual nós encontramos apenas gêneros textuais? A gente sabe que descrição é um tipo, a gente sabe que injunção também, né? Nós encontramos o tipo textual, o injuntivo, nós encontramos a exposição como tipo dentro do gênero textual. Então, se nós observarmos com bastante calma, a gente vai perceber que nessa questão, a única alternativa que nos dá apenas gênero textual é a letra C, que é a bula de remédio. Na bula de remédio, gente, função social, gênero textual, função social, nós encontramos o quê? O descritivo, texto descritivo. Na propaganda, nós encontramos o quê? O texto expositivo, entendeu? E na letra C, nós encontramos a receita culinária, que é uma injunção. Então, a letra C, ela nos dá esses 3 gêneros textuais aí, é a alternativa que está correta, tá ok? E agora, nós vamos partir para o nosso próximo slide. O que a gente vai ver agora na sequência?
E agora nós temos aí a questão 5, que diz: experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e zero de gordura saturada. A oração acima, ela faz parte de qual gênero textual? Observem que você não precisa ter linhas e linhas redigidas, que você vai entender que também é um texto. Por quê? Houve comunicação social, se fez entender, é texto. A oração acima, ela faz parte de qual gênero textual? Ela faz parte da notícia, ela faz parte de uma propaganda, é um bilhete, é um editorial, é uma declaração? Claro, né, gente? Faz parte da propaganda. Ela está oferecendo alguma coisa para mim. Então, existe um remetente e nós somos o destinatário, o receptor dessa informação. Ela está querendo vender algo, ela está falando que o produto dela é muito bom. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós nos deparamos milhões e milhões de vezes com esse tipo de propaganda, com esse tipo de gênero textual da propaganda. Por quê? Estamos lá no farol, parados com o carro, recebemos aqueles folhetos de apartamento, né? Onde fala o quê? Nossa, incrível oportunidade, apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, e barará, barará. Além de ser um tipo textual descritivo, ele é um gênero textual da propaganda. Olha só que interessante. Então, isso é algo da nossa vivência, é algo que estamos o tempo todo em contato. Gente, nós já estamos chegando ao fim do nosso curso de extensão, a diversidade na leitura do cotidiano. Eu dei alguns exemplos aí para vocês de exercícios, por quê? Porque isso faz parte, né? Nós estamos o tempo todo conectado com esses exercícios, então por isso eu dei para vocês para reforçar aquilo que a gente viu, né? Eu dei esses exemplos para que a gente conseguisse reforçar aquilo que a gente já viu, para pontuar de uma forma prática, digamos assim, tá bom? Então, nós vimos desde uma carta até um texto mais robusto, um romance, um texto literário, embora o gênero literário seja diferente dos gêneros textuais, dentro do gênero literário, que foi sobre o conteúdo que nós vimos de Eça de Queiroz, ele é um gênero literário que comporta um gênero textual também dentro dele, tá? E um tipo textual, porque gênero tem uma função social e tipo textual é a estrutura. Então, foi só um apanhado para que a gente pudesse compreender melhor, entender a nossa vivência de uma forma mais clara, tá bom? E proporcionar a vocês esse conhecimento, esse entendimento sobre isso, faz com que vocês tomem gosto pela leitura, porque todos nós somos leitores, nós lemos o tempo todo, então que a leitura venha fazer parte das nossas vidas. Nós estamos chegando ao fim. Estamos terminando e aqui eu apresento para vocês um livro com uma rosa. A rosa por quê? Porque a rosa transmite amor, né? A rosa é muito usada quando a gente quer dizer a alguém que nós estamos felizes, nós gostamos muito. Então, a rosa é a simbologia do amor. E eu apresento para vocês os livros com a rosa para que vocês observem que mesmo eu não lendo nenhum texto, eu já quero dizer alguma coisa. Eu já estou apresentando um texto ilustrativo para vocês, onde vocês podem fazer
a menção do que eu quero dizer, onde vocês podem compreender. Ah, a Miriam me apresentou uma imagem que são livros com uma rosa. Por que a rosa? O que ela está querendo dizer com isso? Ah, ela está querendo dizer que ela ama os livros. Ela está querendo dizer que ler é maravilhoso, que existe um perfume, que tem uma beleza. Então, olha só, gente. Vamos nos apaixonar pela leitura, porque isso é possível, porque isso é importante. E eu deixo com vocês, para finalizar o nosso curso de extensão, A Diversidade na Leitura do Cotidiano, uma frase que diz assim: uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre, porque você não tem mais amarras. Você começa a conhecer tudo ao seu redor, porque você abre a porta do conhecimento. Tem uma frase, na verdade, é uma frase bíblica essa, que diz: o homem padece por falta de conhecimento. Essa frase bíblica, que na Bíblia é utilizado como versículo, né? Porque a Bíblia toda é feita por versos e mini versos, que são versículos. Ela diz: o homem padece por falta de conhecimento. E que conhecimento seria esse? Seria o conhecimento do mundo, conhecimento sobre todas as coisas. Para eu conhecer todas as coisas, eu preciso abrir a porta disso. E como é que a gente abre? Como é que se dá o primeiro passo? Gente, através da leitura. É claro que para muitas coisas a leitura ela tem que estar aliada à prática, mas para tanto conhecimento de mundo, você lendo, você já consegue associar, você consegue assimilar, você consegue reter aquilo que é importante, a teoria da coisa. Então, uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Frederick Douglass. E eu encerro com vocês aqui. Desejo tudo de bom na vida de vocês, que vocês sejam felizes leitores e que Deus os abençoe. Muito obrigado por ter participado comigo do meu curso de extensão, A Diversidade na Leitura do Cotidiano. Um beijo!